Olá, olá, boa tarde ainda, né? Boa tarde. E aí, pessoas, vamos para mais uma live hoje. Hoje vai ser bem interessante. E algo que, assim, até para que a gente tenha mais, compreenda melhor o que a gente é hoje, o que nos moldou, qual foi a influência e por que de repente eu ajo de uma determinada forma, eu tenho determinados tipos de comportamentos, eu uso mais a minha forma de pensar, eu uso mais a minha forma de sentir, eu uso mais o agir e o que moldou você, eu ou todas as pessoas para que a gente pudesse chegar aqui hoje, né, e utilizar esses tipos de atitudes e comportamentos, né? Então, vou esperar o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma ajustada. Eu achei que ficou... Aí, beleza. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou deixando aqui alguns recados para que vocês compartilhem essa live, né? Para que outras pessoas possam se beneficiar, assim como você, possam ter esse conhecimento que talvez não tenham, não saibam, não conheçam, né? E de repente possa até, de alguma forma, começar a ter consciência, né, das suas atitudes, dos seus determinados tipos de comportamentos, das suas ações, né, das suas escolhas, por que não, né? A forma como você funciona vem muito daquilo de que você foi moldado primeiramente lá na barriga da sua mãe, né? E muitas vezes, algumas pessoas até falam, porque você tá sempre culpando a mãe. Não, eu sou mãe também, gente. É que, de alguma forma, eu coloco aqui a importância da maternagem, a importância da função materna, a importância da mãe na história, na vivência, na vida de um filho, né? Isso não quer dizer que a mãe é ruim, que a mãe não é nada disso, gente. É só que pra gente compreender que a importância da mãe na vida de um filho, né? E de tudo aquilo que de alguma forma, qual é a importância? Oi, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, amor, né? Estamos quase ali, né? Então, aquilo que a influência da mãe na nossa vida, na vida do filho, né? Daquilo que, de tudo aquilo, por isso que eu falo, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente sabe, né? Conhece da nossa história familiar, conhece a história da nossa família, conhece... E vê, né, e conhece a história do pai, da mãe, dos familiares, dos avós, né, porque isso também é uma coisa que influencia muito a nossa vida, as nossas atitudes, sem que a gente saiba, né, sem que a gente tenha consciência. Todos nós viemos de sistemas doentes, né, inclusive eu, sistemas que estavam doentes, adoecidos, disfuncionais, né, e que, nesse caso, por amor à família, eu faço algo mais saudável. Então, por isso que eu estou aqui toda semana comprometida, concentrada, trazendo para vocês desses estudos, do que eu trabalho, do que eu faço, do que eu aplico em mim, do que eu aplico nas pessoas também. Então, vamos lá. Então, a live de hoje fala sobre como o período intrauterino, né? Sobre o que a gente viveu na barriga da nossa mãe afeta a nossa vida hoje, ainda hoje, né? A forma como a gente, tudo aquilo que a gente viveu no período intrauterino, lá da barriga da nossa mãe, afeta a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, né? Afetam as camadas daquilo que da construção do corpo, do nosso ser, né? Do embrião, né? Do bebezinho.
Então, aqui eu tô falando como um todo, né? Porque todos nós passamos por esse processo. E você está grávida ou conhece que alguém que esteja grávida, envie esse vídeo para a pessoa para que ela possa, de alguma forma, fazer com que este período, esta fase, né, a primeira fase aí do período de molde, né, do bebezinho, da formação do corpo e da formação deste embrião e dos órgãos desse bebezinho, possam ser afetados de forma mais positiva, que este bebezinho tenha um ambiente melhor e mais saudável para ser gerado, ok? Então, combinado, vamos lá. Bom, quando eu falo do período intrauterino, é exatamente isso. Então, o que acontece, né? Eu vou entrar aqui um pouco na embriologia, né? Colocar um pouco aqui para vocês da embriologia, de como o embrião é formado, de como acontece a embriogênese, de como acontece a formação desse embrião e de como acontece a organogênese, que é a formação dos órgãos dentro do corpo, dentro dessa mamãe, dentro desse útero, né? Então, todo mundo sabe, né? Começando ali pelo início, que é a união do óvulo e do espermatozoide, né? Ups. Desculpa. O telefone deu uma pulou aqui, meu Deus do céu. Então, da formação, né, desse embrião, desse início, o início da união desse masculino e do feminino, do óvulo e do espermatozoide, certo? União desse homem e dessa mulher. E aí acontece a embriogênese, né? A formação deste embrião, deste ser, né? Daí tem a fecundação, começa a se formar naquele terreno, ou seja, o útero da mãe é um terreno fértil, ou seja, é ali dentro da mãe que ele vai se formar, é dentro deste universo dessa mamãe, de como está esse terreno lá dentro, né, desse mundo interno da mamãe, que este bebê, que este bebezinho vai se formar. Então, todas as dinâmicas que está acontecendo aqui fora, né? Seja do relacionamento dela com a vida, seja do relacionamento dela com as pessoas, vai influenciar este bebezinho que está lá dentro. Por quê? Porque tudo que acontece aqui fora, de alguma forma, essa mamãe vai absorver e esse bebezinho também, porque esse bebezinho está lá dentro e vai receber todas essas informações e vai perceber a partir disso que tá tudo que está acontecendo aqui, esse bebezinho vai absorver e vai perceber, e vai começar a se formar a partir desses ambientes que a mamãe está, né? Então, se a mamãe está numa dinâmica boa, se ela está num relacionamento bom, se ela se relaciona com a vida de uma forma, se ela se relaciona com as pessoas de uma forma, todas essas informações vão fazer com que este bebezinho lá no útero receba todas essas informações. Então, voltando lá, né, espermatozoide e óvulo, o começo, né, dessa formação nesse terreno uterino da mamãe, ele vai, então, sair, esse ovo vai já, né, nessa fecundação, vai sair, entrar ali nesse útero, no endométrio, né, que é esse lugar onde está cheio de sangue, né, sangue e oxigênio, que é o que? Para o alimento deste bebezinho, né, então ele vai entrar aí e vai começar a se formar, né, o embrioblasto, que são, nesse embrioblasto, só para dar uma passada de forma geral, são onde se formam as células tronco, e a camada de líquido, né, que é a placenta e o cordão umbilical, que é o trofoblasto, que vai servir para alimentar este bebezinho, né. Então, essa camada é rica em sangue, né, que seria esse útero, né, que seria o endométrio, que é a camada que a gente menstrua todo mês, né? Então, destes embrioblastos, elas vão começar a se formar e ter uma diferenciação celular,
tá? Isso aqui eu vou dar uma passada de forma geral para a gente começar a entender como é que esse corpo é formado e como é que a gente, a partir dessa formação do corpo, vai se movimentar, vai ter mais o sentir, vai ter mais o pensar ou vai ter mais o agir, ok? Então, a partir deste lugar, né? Então, vai se dividir, diferenciar em 3 camadas, né? Que é a camada de fora, que é o que a gente chama de disco tridérmico, né? Então, é a camada de fora, a camada do meio e a camada de dentro, né? Então, seria mais ou menos, eu não tenho nada aqui, eu não separei nada, mas seria mais ou menos isso. A camada de fora, a camada do meio e a camada de dentro, né? Que seria aqui o disco tridérmico, o ecto, a camada ectodérmica, a camada mesodérmica e a camada endodérmica, né? Então, são essas 3 camadas. Dessas 3 camadas, e só para deixar claro que todos os indivíduos são formados a partir dessas 3 camadas, tá bom? Desses 3 deste disco e formação dessas 3 camadas. Dessas 3 camadas, ela vai começar a ter uma força, né, para se dobrar e se juntar, formando o que? Um disco. São 3 discos dessas 3 camadas, elas vão se juntar e formar 3 discos, né? Que seria a embriologia da formação do embrião. Então, fecha essas 3 camadas. Só para lembrar um pouquinho, né, as mulheres que sabem aí, quando a gente está grávida, principalmente ali na barriga, a gente percebe que tem uma linha, né, que é chamada aquela linha que fica aqui na barriga, linha do meio, assim, que seria a linha alba, se eu não me engano, que é onde exatamente essas 3 camadas se juntam e ali forma essa união dessas 3 camadas, tá? Então, vai se formar esses 3 tubos. Esses 3 tubos, o primeiro, né? Então, é o tubo de fora, o tubo do meio e o tubo de dentro. O tubo de fora é chamado de tubo ectodérmico. O tubo do meio é chamado de tubo mesodérmico. E o tubo de dentro é chamado de tubo endodérmico. Bom, só para a gente entender um pouco mais, então, o tubo de dentro, o tubo endodérmico, ele começa na boca e termina lá no ânus, né? Então, ele começa aqui e termina no ânus. Esse tubo de dentro, que é o tubo endodérmico, né? A função deste tubo para todo mundo, tá? Para todas as pessoas. A função desse tubo é captar a energia, absorver a energia e colocar para dentro, ou seja, eu tô absorvendo aqui o que está aqui fora e colocando para dentro, ok? Então, é captar a energia de fora e colocar para dentro de mim. O que é a energia? Alimento e respiração. Então, alimento e respiração. Eu coloco aqui o que está aqui fora para dentro. É a energia. Então, aquilo que acontece aqui fora, eu absorvo e coloco para dentro de mim, tá? Desse tubo, né, endodérmico, vão formar 2 sistemas. O sistema digestivo e o sistema respiratório, tá? Então, que é a função de captar a energia, de trazer a energia para o corpo, ok? De digestão e absorção, ok? E aí, a gente vai para a segunda camada, né? Essa camada, como essa camada cria a organogênese, né? E a embriogênese, que é a formação do embrião e a formação do órgão desse bebezinho, né? Então, nesta camada endodérmica, é a forma como eu vou pegar as coisas aqui fora, né? Do mundo aqui fora e absorver, colocar para dentro de mim. Como eu me relaciono com o mundo aqui dentro,
aqui dentro de mim. Então, eu pego tudo aquilo que está acontecendo aqui e coloco para dentro de mim. Essa é a primeira camada, né? A camada endodérmica, que é captar a energia, né? A função. E os sistemas que são, que seria da embriogênese, né? Que é essa camada endo, e da organogênese, né? Do que é formado, quais são os órgãos que são formados a partir desta camada. Sistema respiratório e sistema digestivo, ok? A outra camada é a camada de fora, é a camada ecto, né? Então, a camada de fora aqui, né? Essa camada aqui, ela dá origem ao sistema nervoso e os órgãos do sentido, né? Então, os olhos, né? O olfato, a paladar, a audição, a pele, né? Então, tudo que me faz me conectar com o mundo aqui fora, ok? Então, paladar, tato, olfato. Então, eu vou ver, eu vou sentir, né, o cheiro, eu vou sentir o gosto, eu vou ouvir, né? Então, aqui seria assim, como eu vejo, como eu sinto, como eu percebo o mundo aqui fora, tá? Como eu me conecto com o mundo aqui fora. A forma como eu me conecto com o mundo aqui fora. Então, e a camada do meio, que é a camada mesodérmica, né? Ela dá origem ao sistema osteomolecular e o sistema cardiovascular. Essa camada, ela é responsável pelo movimento, ou seja, pela ação, pelo agir, né? Então, o que acontece aqui nessa camada, né? É onde eu utilizo essa energia, né? Então, eu captei a energia, que é o endo, eu captei a energia, coloquei para dentro, absorvi, e aí eu preciso fazer algo com essa energia que eu recebi, que eu captei, ok? O que eu vou fazer é como eu utilizo essa energia que eu absorvi. Então, agora, eu utilizo através de como? Da camada mesoderma, que é a ação. Então, a ação é quando eu preciso levar essa energia, né, a todo e qualquer lugar. E geralmente, como é que eu consigo isso? No sangue, né? Através da produção do sangue, ossos, músculos, articulações, ligamento, coração, vasos, enfim. Absorver energia, né? E utilizar essa energia, colocar um movimento, fazer algo com isso, tá bom? É como eu utilizo a energia para que eu interaja com o meio, né? Com o meio aqui fora. Então, pode ser, tem a ver com me aproximo, me afasto, né? Luto, fujo, paraliso, tem a ver com as reações que eu tenho aqui fora, com as pessoas no mundo aqui fora, certo? E aí, dessas 3 camadas, como é que isso, né? Como é que isso vai afetar a minha vida? Porque até agora eu não entendi. Eu entendi que eu tenho, a partir da formação da embriogênese, da formação do embrião, a partir da formação da organogênese, né? Da formação dos órgãos, eu tenho lá o bebezinho. Tá, mas como isso vai afetar a minha vida aqui fora? Como isso vai influenciar na minha, no que eu vou fazer, no que eu penso, no que eu sinto e a forma como eu vou agir? É exatamente isso que eu vou falar agora. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, dessas 3 camadas, lembra do terreno que eu falei, que é o terreno da mamãe, que é o útero? Então, como é que isso vai influenciar a minha vida? Então, tudo depende de como esta mamãe está aqui. E, dependendo de como ela está, ela vai dar mais energia para uma camada ou para outra camada. Então, dependendo de como essa mamãe está... Oi, boa noite. Então, dependendo de como essa mamãe está...
ela vai receber mais energia, ou essas camadas vão receber mais energia ou menos energia, tá? Então, vai ser algo que faz com que essa energia vá mais ou menos para cada uma dessas camadas. Essa energia, né, que essa mamãe tem, que ela absorve, que ela recebe, e vai fazer com que este útero, né, receba mais ou menos energia e vai influenciar essas 3 camadas, ou uma ou outra, né? Ou vai diminuir que uma ou outra receba mais ou menos energia, ok? Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Então tá. Então, vamos continuar. Vamos dizer que eu, por exemplo, queira plantar uma árvore, tá? Sei lá, uma fruta aí que eu goste. Vamos colocar um pêssego. Vamos dizer que eu queira plantar uma árvore, um pêssego, aqui na minha sacada, que é onde eu moro e o espaço que eu tenho aqui. Então, eu vou plantar ela aqui. O que vai acontecer? Essa árvore vai nascer e vai dar um pessegueiro. Eu posso plantar essa mesma árvore lá fora, né? Aí, numa praça, num lugar mais aberto, né? Esta árvore eu vou plantar e vai dar o quê? Um pessegueiro. Ou eu posso plantar em algum lugar, em algum outro terreno, né? Numa fazenda, e de repente ela vai dar uma árvore também, um pessegueiro. Beleza? Até aqui a gente entendeu. Por quê? O que eu vou fazer eu peguei uma árvore pessegueiro e eu vou plantar e ela vai nascer um pessegueiro. Agora, o que vai diferenciar desses lugares que eu plantei é que talvez aqui na minha sacada ela não vai receber tanta energia, né? Tanto sol, né? A quantidade de água que ela vai receber, sol, chuva, exposição, vento, né? A quantidade de nutrientes que ela vai conseguir retirar do solo. Talvez ela não cresça e fique uma árvore tão grande. Ela vai ter, de repente, ela vai ficar com os galhos curtos, as frutas vão ser menores, né? E, de repente, se eu plantar esta árvore numa floresta ou numa fazenda, né? De repente, em um lugar maior, mais amplo, onde ela vai receber luz, chuva, todas vai ter um crescimento diferente deste que eu plantei aqui na minha casa, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independente, né, de eu plantar um pessegueiro, ele vai nascer um pessegueiro. O que vai acontecer é que depende deste terreno que eu vou plantar, daquilo que ela vai receber, como é que ela vai crescer, né? Então, pode ser que ela cresça e fique muito grande, tenha galhos enormes, né? Pode ser que os frutos sejam menores, pode ser que a quantidade de frutos que deem sejam menores do que se eu tiver plantado numa fazenda. Então, tudo isso só para exemplificar que aquele terreno, aquele útero dessa mamãe, né, sofre a influência do meio também. Então, tudo depende, né, dessa energia que ela utiliza e que ela coloca, né, dentro dela. E este bebê vai receber mais energia numa camada e menos na outra, ok? Então, vamos lá. Então, para exemplificar, seria isso. Então, vai dar um tipo, certo? Específico. Falando nisso, então, Francis Mott, né, ele entendeu que os afetos intrauterinos, né, que seriam dessas 3 camadas, né, o bebezinho vai receber mais energia ou menos energia de uma ou de outra, afetando a forma como ele vai pensar, vai sentir ou agir aqui fora. Ou ele está dentro desse útero, ele está sendo preparado, certo? Para o mundo aqui fora. Então, quem dá esse primeiro modelo do mundo aqui fora é este útero
materno, é esta mamãe, é essa influência daquilo que ela vive aqui fora, que vai fazer com que chegue mais ou menos energia dentro dessas 3 camadas, certo? Então, o afeto umbilical, né? O que é o afeto umbilical? É o que vai receber, né, a energia e que vai ser a camada endodérmica, né? Então, vai receber a energia através do cordão umbilical, né? Sangue, né? Que vai chegar lá através dessa artéria intrauterina e que vai receber mais sangue ou menos sangue, mais ou menos energia, mais ou menos oxigênio, mais ou menos alimento, ok? Alimento, né? Receber a energia, captar a energia, absorver muito ou não tanto. Então, vamos colocar assim. Então, lembrando que eu falei aqui, né, da mamãe, do mundo dessa mamãe. Então, vamos entender que este bebezinho tá lá no útero dessa mamãe. A forma como essa mamãe se alimenta vai influenciar esse bebezinho. Como assim? Então, vamos dizer que essa mamãe, ela se alimenta lá, toma café da manhã, almoça, janta, ela tem uma qualidade, quantidade, assim, uma qualidade, uma quantidade suficiente, então ela se alimenta bem, né? Várias vezes por dia. A qualidade dos alimentos, daquilo que ela coloca para dentro dela, dos nutrientes são bons, né? Então esse bebezinho vai absorver tudo isso, vai chegar lá para ele uma forma melhor, né? Vamos supor que essa mamãe se alimente, né? Então vamos colocar assim, pode ser que ela se alimente só, ela, né, não toma café da manhã, o almoço dela, ela almoça muito e ela não janta. Ou também ela pode, né, em todas as refeições, toma muito café da manhã, né, uma quantidade muito grande. Quando ela vai almoçar, ela come muito. Quando ela vai jantar, ela come muito. Então, todas essas situações, tudo aquilo que a mamãe está fazendo aqui fora, está moldando este bebezinho já, né, nas reações, naquilo que ele vai fazer aqui fora, ok? Então, vamos dizer também que pode ser que essa mamãe more num lugar onde há muita fome. Então, o que ela está passando de informação para esse bebezinho? Que ele precisa captar e absorver o máximo de energia possível, né? Então, tudo que eu colocar para dentro, ele vai absorver muito, né? Então, aqui, a forma como ele vai, né, já moldando este bebezinho, todas as informações que a mamãe está trazendo, este bebezinho vai captar, vai absorver, para que ele comece a se adaptar ao mundo aqui fora, já com todas essas informações e referenciais deste mundo intrauterino, ou seja, da influência que esta mamãe está tendo, dando para esse bebezinho, né, desses referenciais para esse bebezinho, já na forma como ela se alimenta, e ele começa, quando ele sai deste lugar, né, do mundo intrauterino e vem para aqui fora, ele já tem um referencial de como ele se moldou, de como era o mundo aqui fora. Então, o primeiro referencial foi a mamãe que deu. Então, essa camada endodérmica, ela vai ser criada para absorver o máximo de energia possível, de tudo que tem para poder sobreviver, certo? Então, através do umbigo que chega os nutrientes, o oxigênio, né? Então, e aí, como essa mãe se alimenta, né? Se ela tem, por exemplo, qual o nível de glicose, se ela recebe muito, se ele recebe muito estímulo nutricional da mamãe, ou se não recebe, se recebe muita glicose, né? Ou não, se ela come muito, se ela não come muito. Então, a partir disso, né? Se come muito, se não come, se come pouco, ou se realmente quase não come, né? E aí, esse bebezinho vai se organizar, vai organizar o corpo dele, vai começar a organizar o corpo dele com esse ciclo da alimentação da mamãe, né?
que passa, porque quem passa esse ciclo, né, de alimentação é a mamãe, né? Então, não é só a quantidade que a gente precisa ver, é a frequência e a qualidade deste alimento que esta mamãe está, de alguma forma, dando para esse bebezinho, né? Então, o referencial que a comida tem, né, é o que a mamãe deu lá no mundo intrauterino. Então, afeta a alimentação deste bebezinho já lá dentro, mas aqui fora, quando ele, né, vir para esse mundo aqui fora, né? Então, como como busca, né? Como essa mamãe busca a energia, né? Como esse bebezinho vai buscar essa energia no mundo aqui fora, né? Então, é o que a gente chama de padrão de funcionamento. Este bebezinho já vai ter um padrão de funcionamento para captar e absorver a energia, certo? Então, existem duas situações: o excesso, né, que é esse que eu falei. Então, de repente, essa mamãe vai comer muito, né, e vai encher de comida lá dentro, e aí esse bebezinho vai ter esse padrão de funcionamento depois, quando ele estiver no mundo aqui fora, né? Ou o da falta, né, que seria quando eu não absorvo nada, né, ou quando eu come muito pouco, né, ou quando eu preciso de quase nada, né, para viver, né, ou eu vivo com pouco, né? Então, é um padrão de funcionamento também desta mamãe lá quando ela estava vivenciando este período aí dessa gestação, né, desse bebezinho que trouxe esse referencial para cá. Então, esse afeto umbilical tem a ver com o sentir, tá? Então, é como eu vou sentir quando eu vou colocar para dentro, absorver a energia que está aqui fora, certo? Então, aí a gente tem também o afeto da pele fetal, né? E aí, o que é isso, o afeto da pele fetal? Lembrando a camada ectodérmica, tá? Que seria a parte do pensar. Então, o afeto da pele fetal tem a ver com o sistema nervoso e órgãos do sentido. Ou seja, esse bebezinho que tá lá na barriga da mamãe, ele vai ver algumas coisas, né? Ver o quê? Que está, de repente, dia, noite, né? Então, ele vai sentir que durante o dia a mamãe talvez se movimente um pouco mais, né? À noite, então ela vai descansar, ela vai dormir, ela vai relaxar, né? Também tem a ver com os sons, aquilo que esse bebezinho vai ouvir, né? Vai captar ali da mamãe. Então, tem a ver com os sons que ele vai ouvir do corpo da mamãe, né? Dos batimentos cardíacos, dos barulhos ali do intestino, né? Também com a voz da mamãe, a voz das pessoas aqui fora, de repente o papai que está ali e também fala com esse bebezinho, e aí ele vai começar a perceber que existe uma voz diferente, um timbre diferente de voz, que é deste papai, né? E de repente também, se a mamãe está, né, de repente tem um relacionamento bacana com este papai, este bebezinho vai começar a associar também. A minha mãe ouviu a voz dele e trouxe uma dinâmica de prazer para ela, algo prazeroso, algo gostoso, e aí ela ficou feliz, ela se sentiu bem ouvindo a voz dele, ou também, e aí ele vai começar a perceber e associar também que isso é ruim, isso é bom. Ela ouviu a voz dessa pessoa e foi bom, então foi gostoso, teve uma dinâmica de prazer, e aí vai associar a voz dessa pessoa com algo bom. Ou ela ouviu a voz desse homem e automaticamente ela sentiu algo ruim, vai associar,
né, com algo negativo, com um sentimento negativo. Então, isso também influencia essas relações, né, a forma de pensar, né, aqui fora, a forma de se relacionar com os pensamentos aqui fora, com as pessoas aqui fora, com o mundo aqui fora, tá? Então, a forma como eu vejo as coisas, como eu ouço, né, a forma como do que eu tô sentindo de cheiro, também pelo paladar, né, sentindo o gosto ali do líquido amniótico, porque recebeu aquela alimentação, vai começar a perceber e sentir o gosto ali, né, para que conhecer os alimentos de alguma forma, né? Então, também tem recebendo isso, tá? Então, e também tem a ver com a dinâmica. Então, por exemplo, a criança, ela quando ela está ali no útero, no início, ela é bem pequena. E aí ela tem um espaço gigantesco, né? Como se ela estivesse dentro de um oceano, né? Então é imenso, né? Então ele tem um espaço gigantesco. Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai começando a criar braços e pernas. E aí ele vai descobrindo que ele, né, encosta em algum lugar ali na parede e existe um limite, né? Ali ele vai começando a sentir que tem algo diferente, que tem um limite. E ele esbarra nessa parede e começa a conhecer esses limites, né? E a partir de conhecer esses limites, ele começa a conhecer ele mesmo, né? O corpo dele, sentir o corpo, sentir esses movimentos e esses limites estas barreiras, né? Que ali o que forma, né, está sentindo que tem uns limites. Então ele começa a interagir com o mundo aqui fora, sentindo esses limites, e sente o próprio corpo também quando ele esbarra nessas paredes, né? Então através dessa parede, né, do útero, da pele, ele começa a associar também o movimento, né? É hora de dormir, é hora de descansar. E isso dependendo do ritmo da mamãe, tá? Ele começa, a partir de tudo isso, começa a desenvolver esses ciclos de funcionamentos mentais, né? Estabelecer esses ciclos mentais de funcionamento. Então, o que é dormir, o que é acordar, o que é ser ativo, o que é ser passivo, né? Ouvir esses barulhos, associar, ouvir, ver, né? Dia, noite, enfim, todas essas questões. Então, ele começa a associar. E tudo isso, né? Pelo paladar, pelo olfato. Então, tudo isso faz com que ele comece né, estipular e a conhecer esses ciclos mentais, né, estabelecer esses ciclos mentais. E aí, que seria, né, esse afeto da pele fetal tem a ver com a camada ectodérmica, que tem a ver com o pensar, tá bom? O endodérmico, o afeto endodérmico, que seria o afeto umbilical, tem a ver com sentir, alimento, absorção, alimento, colocar para dentro. E tem o afeto cinético, né, que seria da camada mesodérmica, que tem a ver com a ação. E aí se relaciona com a ação, né, e pode ser com o movimento da mãe e do próprio bebezinho, dele mesmo, tá? Então, como assim, né? Então, por exemplo, se a mãe não se sente bem, né, em se movimentar, não gosta de movimento, acha que fazer movimento, atividades, algumas coisas assim, é ruim, não é gostoso, né, não é prazeroso, isto também afeta o bebezinho, porque ele começa a ter um padrão de funcionamento de não agir, de não
de não se movimentar, de não gostar. Por quê? Porque aquilo tem uma conotação negativa para essa mamãe e este bebezinho entende que se movimentar é ruim, é algo negativo, que não é prazeroso, tá? E também, né, aí pode ser que tenha também essa conotação diferente, que é uma conotação positiva, quando a mamãe gosta de se movimentar, ela gosta de andar, de correr, enfim, de se movimentar. Aí este bebezinho também vai associar que se movimentar é prazeroso, é gostoso, tem uma conotação positiva. Então, com isso, existe, né? Começa a interagir, começa a perceber e começa a associar isso com algo positivo, benéfico, de prazer, de movimento, de ação, tá bom? Também, aí falando da outra parte, né? Desse movimento do próprio bebezinho, ou dele mesmo, né? Dentro do útero da mamãe, né? Então, vamos dizer que esse bebê, ele se movimenta, vamos dizer não, porque esse bebê se movimenta dentro do útero da mãe, né? Ele vira, ele volta, ele estica a perna, o braço, enfim. Então, se esse bebezinho, né, tem esses movimentos dentro da barriga da mamãe, e para a mamãe, a reação da mamãe em relação aos movimentos do bebê é prazeroso e é positivo, né? Ou se a reação desta mamãe aos movimentos do bebê não é prazeroso, não é positivo, né? Tem uma conotação negativa e pode ser, por exemplo, né? Aí você vai me perguntar, mas como assim? Que louca, né? Como é que o movimento do bebê pode ser negativo? Vamos dizer que essa mamãe, essa gravidez, né, essa gestação não tenha sido no momento adequado, né? Ela, de repente, não foi um momento adequado, aconteceu, de repente, o pai perdeu o emprego e aí ela descobriu que estava grávida, ou quando o relacionamento do casal não estava bom e ela descobriu que estava grávida, ou ainda, né, de repente eles não estavam casados e ela engravidou. E aí, para ela, este momento, né, dessa gestação é inadequado. Então, quando esse bebezinho se mexe lá dentro do útero dessa mamãe, ela lembra que está grávida e aí ela associa isso, né, começa a pensar, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? O que vai ser quando esse bebê nascer? O que está acontecendo? E ela lembra da situação que ela está vivendo, da preocupação, né, de tudo isso. E aí, o que acontece? Este bebezinho começa a associar que isto é ruim. Quando ele se mexe, né, a reação dessa mamãe é um momento de... não é um momento de prazer, né? Ela lembra e ela gera um estresse, ela fica estressada com isso. Então, este bebezinho associa isso como algo ruim, como algo negativo. E aí ele passa a não querer se movimentar ou se movimentar pouco para que essa mamãe não sinta tanto estresse, né? Porque quando ela sente estresse, o corpo dela funciona de forma diferente. Ou seja, quando ela tá estressada, quando ela tá muito nervosa, quando ela tá estressada, esse útero contrai, fica duro, né? E a energia que deveria estar no centro vai para as extremidades, né? E começa a ir menos energia lá para o útero. Então, o útero fica frio, né? Fica endurecido. E este útero fica desconfortável, né? Ele não é prazeroso, ele não fica confortável. Então, para esse bebezinho gera um estresse também, essa situação aí do movimento, dele se movimentar e a mamãe ficar estressada. Então, quando ela tá estressada, ela tá gastando energia aqui fora. Então, chega menos energia lá pro bebezinho, né? Menos energia, menos oxigênio, menos circulação de sangue,
né? E aí o útero fica desconfortável. Então, todas essas situações afetam o nosso desenvolvimento, meu, seu, do seu filho, do seu neto, enfim, de quem quer que seja. Porque a forma como a gente pensa, sente e age, tá? E isso vem lá deste mundo intrauterino, começa neste mundo intrauterino, que é o primeiro moldezinho da criança, porque é o primeiro referencial que essa criança recebe deste modo. Então, a forma como ela pensa, a forma como ela sente, a forma como ela age. E aí molda para que ele comece a funcionar neste mundo aqui fora. Então, este mundo interno da mãe, este período de intrauterino, este período de molde, começa a fazer, né, e a moldar este bebezinho nestas 3 camadas: pensar, sentir e agir, endo, ecto e meso, tá? Então, que é a forma como eu vou me relacionar com o mundo aqui fora. Primeiro, eu estou dentro do corpo da minha mãe e me relaciono com o mundo aqui fora através das dinâmicas que a minha mãe traz dentro dela, certo? Por isso que tudo aquilo que muitas vezes daquilo que eu faço aqui fora, daquilo que eu penso, da forma como eu me alimento, da forma como eu ajo, tem a ver com essa primeira dinâmica, né? Do mundo interno da mãe, do mundo interno lá do comecinho da minha vida, o mundo intrauterino. Então, para que a gente possa até eu terminar, porque já faz bastante tempo, né? Para que a gente possa começar a perceber na nossa vida isso, né? Então, como era, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como a nossa mãe se relacionava, ou como estava o relacionamento da nossa mãe com o nosso pai, lá quando ela ficou grávida da gente, né? Como era o relacionamento do seu pai e da sua mãe quando você estava grávida, quando eles estavam grávidas de você, né? Como era o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, quando você estava grávida dos seus filhos, né? Qual era a forma como você se alimentava, né? Como sua mãe se alimentava lá, qual era a forma qual era a qualidade do alimento que ela colocava, se existia também a questão de, por exemplo, da culpa, de repente ela comia e se sentia culpada porque ela não queria engordar, né? Então ela estava sempre preocupada em não engordar e aí ela fazia dietas enlouquecidas, ou porque ela comia demais, ou de repente ela fumava, ou ela usava drogas. Tudo isso faz com que você, né, eu ou todos nós, temos um mundo interno e externo, a forma como eu, dentro ali do útero da minha mãe, recebi todos esses referenciais e a forma como de funcionar aqui fora através da minha mãe. Por isso que lá no começo da live eu falei, eu não estou falando mal de mãe, né? Até porque eu tive mãe e eu também sou mãe, então não faz sentido algum eu falar mal de mãe, né? Porque eu também sou mãe. Então, eu também tive dinâmicas na minha gravidez, né, dos meus filhos, que também fizeram e moldaram eles com o que eles são hoje, né? E uma coisa que eu me lembrei agora, por exemplo, né, tanto de um quanto o outro, né, dos meninos, eu tive momentos, por exemplo, que eu me lembrei agora do Henrico, que eu fiquei enlouquecida com vontade de comer carne, né, e eu queria muito comer carne e tal. E hoje, ele ama carne, sabe? Ele come muita carne se deixar. Por quê? Porque lá naquele período de molde, lá na gravidez, eu passei isso para ele,
né? Que comer carne era prazeroso, que era gostoso, que era benéfico, que era bom. E ele associou isso e trouxe isso para a vida dele. Por quê? É a relação com o mundo aqui fora. Então, a forma como eu me relaciono com o alimento, né? E também, hoje, por exemplo, hoje eu não como carne, mas eu como muito mais vegetais, muito mais verduras, legumes, do que eu comi lá atrás, né? Então, eu hoje sou assim, mas eu mudei. Lá atrás eu não era tão assim. Eu comia alguns vegetais, eu comia algumas coisas, mas eu não era de comer tantos vegetais, legumes, verduras, enfim. Mas foi aquele momento lá atrás que era eu, né? Naquela vivência, naquela experiência, era como eu via o mundo naquele momento, que fez com que o meu filho, de repente, né, nessa situação, ele não come legumes e verdura. Mas por quê? Porque naquele período de molde lá atrás, naquele período em que ele foi gerado, ele que foi gestado, ele absorveu, ele recebeu essa informação, né? De que legumes, verduras, né? Não era tão bom. Mas por quê? Porque eu tinha essa percepção, eu tinha isso dentro de mim e eu passei isso para ele. Então, isso é porque eu era uma mãe ruim? Não, era porque a forma como eu via naquele momento, era a forma como eu percebia, era a forma como eu tinha essa percepção, né, dentro de mim e que passei para ele. Ah, isso tá errado? Isso é ruim? Isso é errado? Não, era o momento em que eu estava vivendo e que eu tinha essa percepção. Apenas isso. Então, não existe culpa, não existe culpar ou dizer que a mãe é ruim ou que a mãe é boa. Não, apenas as situações que acontecem de acordo com aquilo que a gente tem como interpretação, como momento de vida, como situações, como conhecimento e de tudo isso. Então, são situações das quais a gente vive, né? E que faz com que eu era a mesma mãe quando eu gerei o Lourenço? Não, eu era diferente, né? Então, são essas situações. E aí explica o quê? Aí já entraria uma outra ciência que chama epigenética, né? Que em várias situações eu sou uma mãe diferente, né? Quando eu gerei o Lourenço, eu era uma mãe. Quando eu gerei o Henrico, eu era diferente. Então, algumas coisas mudaram, certo? E que fez com que esse terreno, né, que estava ali, foi diferente nas situações. Então, quando eu gerei o Lourenço, ele estava num terreno. Quando eu gerei o Henrico estava em outro terreno, não era mais a mesma pessoa, né? Volto a falar daquela influência lá do começo, né? Então, se eu pegar este bebezinho, né, é o mesmo útero, sim, só que em estágios diferentes da minha vida, em situações diferentes. Então, são pessoas diferentes, são lugares, é um terreno diferente, não é mais o mesmo terreno, né? Situações diferentes de vida que a gente vive. Então, não dá para fazer a mesma coisa, não vai sair o mesmo bebê, não vai sair a mesma pessoa, né? Isso a gente tem que entender, certo? Então, tudo isso afeta o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Meu, seu, do seu filho, do seu neto, do seu pai, da sua mãe, enfim, todos nós somos afetados por esses afetos intrauterinos, pelo período de molde ali do período intrauterino, por causa do mundo emocional da mãe, daquilo que ela estava vivendo, né? Então, se de repente essa mãe estava muito preocupada, né? Como que ia ser, o que ia acontecer, tudo isso influencia este filho, né? A forma como ele vai sentir, como ele vai perceber o mundo, a forma como ele vai reagir às situações, a forma como ele vai agir em determinadas situações, né? Então, tudo isso vai moldar esses bebezinhos, né?
o que nós somos hoje, as nossas escolhas e aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Aquilo que determina que a gente tem uma determinada ação ou tenha determinadas ações, né, diferentes. A forma como eu vou me alimentar e a forma como eu vou usar essa energia, né, fazer algo com a energia que eu recebi, que eu absorvi, tá? Então, tudo isso tem a ver com esse período. Espero que tenha feito sentido para você e que tudo isso, né, tenha clareado aí na sua cabeça, na sua história, para que possa ajudar, né, não só você que já é mãe, ou você que quer ser mãe, ou você que quer conhecer e entender um pouco melhor sobre você, sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, sobre a forma como você se alimenta, a forma como você deixa ou não de agir, a forma como você pensa a respeito das coisas. Combinado? Mas antes de terminar, eu vou só concluir o seguinte. O que eu quero dizer assim, né? Assim como eu já disse, mãe não é culpada. A sua mãe não tem culpa, né? De ter, de repente, poxa, eu queria comer melhor. A culpa é da minha mãe. Não, gente, a sua mãe fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela sabia, né? Então, aqui não é para culpar a mãe. É apenas para você compreender que isso afeta. E se você está buscando ser mãe, engravidar novamente, ou, né, que você quer ser mãe pela primeira vez, enfim, qualquer que seja o motivo ou a situação, que você possa ver isso e que possa te ajudar a criar um ambiente melhor, tendo as informações que eu te trouxe, que você tem aí agora, que você possa criar um ambiente melhor, um terreno mais saudável para que esse bebezinho possa vir e ter uma vida melhor aqui fora, uma dinâmica melhor e mais saudável aqui fora. Combinado? E que eu espero que faça sentido para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar e que principalmente você possa me dizer o que fez diferença, o que para você caiu fichas, o que para você, a partir do que eu trouxe aqui, com a compreensão que você teve, o que mudou na sua vida a partir do que eu trouxe essas informações, tá bom? Então eu aguardo você, eu espero que faça sentido para você, que você compartilhe com outras pessoas, porque quando a gente compartilha com outras pessoas, a gente está compartilhando amor também. A gente está tomando uma ação de fazer com que outras pessoas tenham uma informação relevante, importante e que vai fazer também diferença na vida dessa pessoa. Combinado? Assim como eu trouxe para vocês, assim como eu trago aqui toda semana informações para que você possa ter uma vida melhor e mais saudável, para que você possa começar a expandir cada vez mais a consciência e ter condições de criar uma vida melhor para você mesmo e ter uma vida mais saudável, né? E levar o amor da sua família adiante. Combinado? Então é isso, ó. Um beijo para vocês. Até semana que vem com mais uma live e trazendo outro tema diferente, outros temas novos aqui para que você possa fazer algo melhor aí na sua vida, melhorar o seu sistema e levar o amor da sua família adiante, tá bom? Então é isso. Brigadão, gratidão e até mais. Tchau, tchau.